Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é William Carvalho, sou o criador aqui da página do Zero ao Bilhão e também especialista comportamental. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso react sobre O Conselho, de Flávio Augusto da Silva, que tem ali como convidado vários outros milionários. Este O Conselho fala basicamente sobre mente milionária. A gente parou no último vídeo no minuto 14:37. Então vamos dar seguimento a partir daí. No final pensar, ela não vai gostar, vai falar que foi só venda. Ela saiu do treinamento e falou, acho que a gente podia testar umas vendas, né? E desde então estamos aqui. A Malu é a melhor vendedora que eu conheço hoje. Então, para quem está assistindo em casa, você quer realmente acelerar a sua jornada? Aprenda a vender, isso é muito importante. A venda é a ferramenta técnica para a escala. Sim. Agora, um ponto importante, falando a questão da venda, acho que todos nós vendemos alguma coisa. Eu tinha uma professora que me ajudou muito na faculdade, Miriam Bretzky, professora de marketing na FGV. Ela falava duas coisas que para mim impactaram muito. Primeiro, que a vida é um teatro, né? Sempre alguém está nos assistindo. Se eu sou pai, se eu sou filho, se eu sou professor, se eu me portar como se estivesse num palco, a tendência é que eu ganhe uma escala maior. E ela sempre falou que a gente vende o tempo todo alguma coisa. Se eu sou namorado, eu vendo que eu vou ser o melhor marido. Se eu sou pai, eu vendo que eu vou ser a referência no futuro. Se eu sou professor, eu vendo a ideia de que eu educo. Se eu sou um soldado, eu vendo a ideia de soberania, proteção da minha sociedade. Quando eu percebo que eu sou um vendedor, o segredo para chegar no milhão, talvez não seja exatamente pensar no milhão de reais, porque isso, meu trabalho, planejamento... É emblemático isso. A gente sabe que matematicamente alguns vão chegar em 30 anos, alguns em 120, mas você sabe onde pode chegar. Mas a pessoa que se preocupa em vender o seu valor para milhões de pessoas, essa está no caminho natural de se tornar um milionário. Quando você conseguir impactar suas ideias, impactar milhões de pessoas com as suas ideias, com os seus valores, com as suas verdades, você vai estar vendendo alguma coisa. Um momentinho. Aqui, até mesmo aquele que é CLT também vende, tá? Tem muita gente que diz, eu não gosto de vender, eu gosto de trabalhar, sei lá, em escritório, não vender, só como caixa de supermercado, a parte financeira, não gosto muito de vender. Mas quando você entende que até mesmo quando você é empregado CLT, você está vendendo também o seu tempo, aí você começa a perceber que talvez o tempo não seja tão bom para escalar. Porque quando você fala em se tornar um milionário, você tem que falar também que o seu tempo ele precisa ser valiosíssimo. E poucas pessoas têm o tempo tão valioso a ponto de o tempo dessa pessoa fazer essa pessoa se tornar milionária. Isso é muito difícil. Portanto, você, quando tem essa percepção, entende que o melhor caminho talvez seja realmente empreender, ou trabalhar com comissionamento, porque enquanto você, eu não quero vender e fugir da venda, você não vai conseguir escalar nada, você não vai conseguir escalar o seu tempo a ponto de você ficar milionário. Vamos continuar. Para milhões de pessoas. Pode até ser vender um trabalho voluntário, mas a pessoa que hoje faz um trabalho voluntário que torna melhor a vida de milhões de pessoas, ela vai ter um estilo de vida milionário. Talvez não com 1 milhão de dinheiro entrando na conta, mas a recompensa virá muito poderosa. Então, antes do 1 milhão dinheiro, tem que vir 1 milhão impacto. Como que eu vou fazer o meu trabalho, minha verdade, chegar a mais pessoas? Isso é perfeito. Talvez até venha o bilhão. Porque, por exemplo, se a gente pega Mark Zuckerberg, Facebook tem 3 bilhões de usuários. Se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Como é que esse cara não vai ser bilionário? Se pega o Jeff Bezos, só de força de trabalho ele empregou 500 mil pessoas na pandemia. Isso ele emprega. Então imagina quantas pessoas ele assiste. Como é que esse cara não vai ser bilionário? Se a gente pega a Microsoft, por exemplo, uma empresa que vale trilhão hoje, por conta disso o Bill Gates é multibilionário. Todos nós aqui já fizemos monografia, usamos um programa que ou era o Word ou inspirado no Word. E quem está em casa e já usou também pode ter usado pirata. Mas mesmo assim, tá usando o programa do cara. Usou o valor. Ou seja, exatamente, usou o valor. Você deu o exemplo de quem vende commodity, que é aplicativo de computador Microsoft, quem vende coisas caras, por exemplo, você tá um Elon Musk, né? O cara vende viagem para o espaço,
E quem não vende nada, que é a Amazon, só intermedia, né? Pô, por intermediação para bilhões de pessoas, impacta muita gente. Olha só, muita gente, quando a gente fala dessa história do milhão, e eu já estou lidando com o público há muito tempo, logo vem um questionamento que eu acho... Só uma correção ali do Gustavo Cerbasi, tá? Ele fala que a Amazon não vende nada, que a Amazon só intermedia. Mas não, a Amazon, ela intermediando o contato entre alguém que tem algo para vender e alguém que quer comprar, ela está vendendo facilidade. Assim como muitas outras plataformas que são do mesmo... Quase derrubei a câmera aqui. Que são do mesmo estilo que a Amazon, como Mercado Livre, como Shopee, Shein. Então, todas essas plataformas, elas vendem a facilidade de você que está querendo vender algo, encontrar aquela pessoa que está querendo comprar algo. Natural, acho que é pertinente, é que nós estamos num país muito pobre. O Brasil é um país que metade da população, mais de 100 milhões de pessoas, vivem com uma condição de pobreza. Então, o ponto é, como é que alguém... essa pergunta vai para você, tá, Caio? Como é que alguém que ganha pouco pode ter a pretensão de ter R$1 milhão acumulados? Porque não sobra para nada. Óbvio, quando a pessoa ela pensa no milhão, ela pensa que ela precisa economizar um pedaço daquilo que ela ganha para que ela, com aquele pedaço, ao longo do tempo, bem administrado, em investimentos bem equilibrados, ela possa transformar aquele esforço de trabalho no milhão. Esse é um caminho e muito provavelmente, realmente, quem ganha muito pouco, quem ganha um salário mínimo, quem ganha 2 salários mínimos, talvez o cara falte até para ele comer. Talvez o caminho para que essa pessoa chegue no milhão não vai ser economizando R$50 por mês. Ou, matematicamente, economizando R$50 por mês, talvez ele leve, eu não fiz essa conta, 150 anos, 200 anos. Um século ele chega lá. Um século ele chega lá, ou seja, biologicamente não é viável. Então, quem, de certa forma, faz esse questionamento, eu me uno com essa pessoa nesse questionamento, esse questionamento não está errado. O ponto é que existe uma outra variável, que é a variável escala. Ou seja, no fundo, a pessoa precisa ganhar mais. E aí, quando a gente fala em ganhar mais, a gente cai nessa ferramenta que vocês mencionaram aqui, que é vendas. Porque vendas é a única ferramenta de qualquer empresa e de qualquer indivíduo para gerar receita. É única. Todos nós aqui geramos mais receita na nossa vida porque vendemos. Então, seja livro, seja curso, seja MBA, seja imersão, mentoria, publicidade, ou seja, você vende. A venda, a Microsoft só se tornou a empresa mais valiosa do mundo porque vende. A Apple, porque vende. Então, no fundo, é fato. Economizando R$50 por mês, talvez você vai precisar de 1 século ou 2 para chegar no tal milhão. Então, o ponto é, como alguém pode gerar mais receita para se habilitar a ter uma vida mais confortável através da sua independência financeira, e aí a gente cai em venda, e aí eu caio na pergunta para você. Caio, as pessoas todo mundo pode aprender a vender? Aproveitando o gatilho, pessoal, se você faz anúncio, se você vende alguma coisa, se você posta vídeo nas redes sociais, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para você comprar 2 ferramentas poderosíssimas de gatilhos mentais que vão com certeza mudar o caminho do seu negócio. Dá uma olhada ali, clica ali, é baratinho, preço simbólico, tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos continuar. Pode, e é legal porque quando você estava falando, todos nós voltamos para trás, né? Nós olhamos para trás para as decisões que a gente fez. E você falou uma coisa que é fundamental. Vendas, ele é como se fosse uma disputa entre perspectiva e incerteza. Eu fui recrutado a ser vendedor, me apresentaram vendas, e o que eu enxerguei? Eu enxerguei perspectiva. Obviamente, num caminho de perspectiva, a tua incerteza vai ser maior. E muitas pessoas é o contrário.
tomam decisões pautadas na certeza e diminuem a perspectiva. Na garantia. Na garantia diminui a perspectiva. Então, principalmente a mente milionária, ele tem sempre essa reflexão. Caminho de perspectiva versus incerteza. Quando foi me mostrado, por exemplo, isso, que, quanto mais você vender, mais você ganha. Mas se tu não vender, tu não ganha nada. É aquela situação do um pássaro na mão ou 2 voando. A gente acaba sendo ensinado com essa parábola desde cedo na escola. E aí a gente sempre quer ficar com aquele que é garantido, né? A sociedade, ela nos molda de uma forma onde não, você não pode se arriscar, você tem que ter o teu garantido. Ah não, mas você não pode pensar só em você, você tem que pensar em deixar alguma coisa para os teus filhos. Ah, que você tem que construir um patrimônio para quando você for velho. Beleza, tudo isso, querendo ou não, tem um fundo de verdade, faz um sentido em uma determinada perspectiva. Porém, quando você se enche dessa porcaria, porque esses ditos populares eles são porcarias mentais, quando você se enche dessas porcarias, você acaba não prosperando, você acaba se auto-sabotando toda vez que você for se aventurar em vendas, não se aventurar, mas quando você faz o seu alicerce, você consegue se dar bem, né? Mas, de alguma forma, quando a gente não se livra dessas porcarias que instalam na nossa mente desde pequeno, desde criança, isso acaba nos auto-sabotando, isso acaba nos prejudicando quando a gente decide sair do que é teoricamente garantido, do que é teoricamente estável, que como o próprio Flávio Augusto fala, de estável não tem nada, e aí você, quando sai desse garantido, acaba se sabotando, e aí para meio que validar essa opinião popular, e volta pro garantido. Só que você tem que entender uma coisa, você não é o lugar onde você está, você é o que você sabe, você é o conhecimento que você tem. Por exemplo, tem uma parábola também, mais uma, para ilustrar. Tem quando você para analisar um pássaro em cima de um galho finíssimo, e aí você para pensar, caramba, esse pássaro ele não tem medo de cair? A resposta é não, ele não tem medo de cair, porque a confiança dele está nas asas dele, não no galho, entende? Então, quando você vai para vendas, você tem que se preparar, porque a tua confiança não vai ser no galho, a tua confiança não vai ser na loja que você está trabalhando, não vai ser na plataforma que você está usando. A tua confiança vai ser nas tuas asas, na tua sabedoria, no teu conhecimento. Vamos continuar. Vamos lá. Então, eu tô te interrompendo. Sim, você vai você poder... gostou da coisa? Eu gostei. Cara, me desculpa te interromper. Então vai lá. Amigo, o caminho do milhão mora na garantia ou na perspectiva? Totalmente na perspectiva. A minha primeira ferramenta de perspectiva foi a venda, cara. A venda foi minha ferramenta de perspectiva. Obviamente, como você falou, tem gente que está numa cegueira por conta de falta de educação. E uma das funções até do conselho é descentralizar essa informação para avisar, cara, existe um caminho que, às vezes, do qual você nem sabia. Que às vezes eu fico pensando, há 20 anos atrás, se não fosse recrutado para ser vendedor, alguém me mostrou uma ferramenta, ponto A, ponto B, se você fizer C, D, E, você vai subindo, você vai crescendo. Se você tiver fome, técnica e gestão das emoções, tu chega onde você quiser. Se não conseguir, falha tua. A Malu nem sabia que esse caminho existia. A Malu era de um ecossistema... Na linhagem que ela veio, ela não conhecia essa ferramenta. Não era parte da E além de não conhecer, era mostrado e não chegue nem perto. Perfeito. Não chegue nem perto desse lado. Então, eu vejo que, principalmente no meu caso, foi encontrar uma ferramenta que me dava perspectiva. Aí, obviamente, nessa provocação, o que as pessoas têm que fazer agora é fazer uma autoanálise e refletir sobre o seu caminho. Como é que tá a relação perspectiva versus incerteza? Puta, eu inclinei muito para a certeza, eu acabei capando a minha perspectiva. E tem gente que, por exemplo, aí obviamente a gente pode entrar num ponto e tem muita gente que tem sensibilidade às zonas de incerteza. O cara opera muito mal em zonas de incerteza. Pressão. Então, cara, o teu milhão já vai ser prejudicado, porque não tem almoço grátis. É melhor trocar o sonho. É melhor trocar o sonho, e não tem problema, porque às vezes, e você sempre tem essa preocupação de aterrissar boas ideias, porque às vezes na internet, às vezes fica, mano, um milhão, você não tem obrigação de ser milionário na tua vida.
E você vai ter uma vida digna, não tem problema nenhum não ser. Só que não tem outra maneira, assim, se você opera mal em momentos de incerteza, você só tem outra opção, apequenar as suas vontades. Agora, operar mal em momentos de incerteza tem muito a ver com escolhas ruins que a pessoa fez no passado. A sociedade vai aprisionando a pessoa num financiamento muito longo, no que dizem que a pessoa tem que ter, tem que fazer, tem que assumir. Você acaba capando a coragem do cara, né? Tá doido pra falar da casa própria. Pode falar, Gustavo. Não é nem a questão da casa própria, mas o próprio emprego, que a pessoa recebe o salário, ela adota um estilo de vida que é o melhor que ela pode oferecer para a família. Vamos supor que seja o aluguel. Tá. Mas ela assumiu um aluguel e uma condição para a família que ela não consegue sequer dar um passo atrás. Ela tem medo de dar um passo atrás. Então ela fica na garantia porque ela não tem espaço para usar. É bem diferente do que acontece, isso é um exemplo que eu uso com frequência, quando a pessoa vai para outra sociedade. Quando ela se muda de país, é aquele lance de que vou dividir moradia, vou morar num porão, vou me juntar com alguém. A pessoa ela tem um grau de humildade muito maior porque ninguém está cobrando dela. Ela não quer mostrar isso para ninguém. Ela às vezes não presta contas para ninguém. Presta conta para o vizinho. Vai dar notícia para a família a cada ano e olhe lá. E o que você falou tem uma correlação muito grande mesmo e as pessoas precisam ter atenção porque acontece esse efeito colateral, más decisões prejudicam a sua coragem. Por exemplo, quando eu fui recrutado para ser vendedor, eu não tinha um periquito para dar água, cara. Então, entre aspas, o meu nível de confiança e parece que eu vim com uma potência maior a uma zona de incerteza para dizer, cara, se eu falhar, eu vou ser o único penalizado. Eu vou ser o único penalizado. Por exemplo, hoje 5 filhos. Hoje eu tenho 3 filhos. Hoje eu sou muito mais prudente. Então, obviamente, eu gosto de zonas de incerteza, que está no meu DNA. Não, até a própria consequência do sucesso que você teve e permitiu compor. Exato, mas tem pessoas que fazem decisões ruins, aí no ambiente de perspectiva, que é uma zona de incerteza, o cara vai mais prejudicado, porque aí vira uma bola de neve, né? Muito bom. Bom, vou voltar aqui para o Brunet. Brunet, para poupar um pouco da tua preparação da sua resposta, a gente já sabe que ninguém depende do milhão para ser feliz. Ninguém depende de 1 milhão, de 10 milhões para ser feliz. A riqueza facilita a nossa vida, ajuda a nossa vida. Não é? Ela nos torna pessoas com mais liberdade para tomarmos decisões. Mas a felicidade, que é aquilo que a gente sente e tem quando bota a cabeça no travesseiro, quando estamos com a nossa família, ela não depende desse milhão. Então, dito isso, o que a sabedoria milenar nos ensina sobre riqueza, fala sobre riqueza e que insights você traz para nós sobre isso? Como meu background é teologia, eu só sei responder com base no que está escrito, né? E dificilmente, eu estou há 10 anos na internet, dificilmente você vai encontrar um vídeo meu dando a minha própria opinião. Nossa opinião muda tanto que eu prefiro guardar a minha opinião para mim e falar só o que está dando certo há mais de 2000 anos, que aí fica incontestável, né? A história eu não consigo contestar, a ciência eu não consigo contestar, a arqueologia não consigo contestar, então eu prefiro responder o que já está escrito, que aí você fica com uma resposta mais incontestável. O que a sabedoria milenar fala sobre riqueza? Ponto número 1. Principalmente quem é religioso e está me assistindo, confunde muito riqueza com bênção divina. Ou seja, Deus quis, Deus me abençoou, Deus abriu as portas. São termos bem religiosos, para católicos e para evangélicos principalmente, mas o espírito, qualquer um usa também essas expressões. Se Deus quiser e tal... só que, biblicamente, não é assim. A riqueza ela não está ligada inicialmente à bênção divina. É no final que isso entra. Inicialmente está ligada a algumas coisas. Ponto número 1, insubstituível e indiscutível na Bíblia, é obsessão e obstinação por aquilo que você quer. Ou seja, todo mundo na Bíblia, que a Bíblia coloca como riquíssimo, tipo Abraão ficou riquíssimo, Isaac prosperou tanto que o rei da terra começou a perseguir por inveja. Jacó enriqueceu mais e mais e mais. Tem 3 vezes mais no mesmo versículo. José do Egito. Lembrando que eu estou falando de avô, filho... É uma linhagem. Bisneto. José, que era filho de Jacó, e Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. José, no Egito. Aos 30 anos assume o governo e prospera vendendo grãos. E se torna o mais poderoso e rico da época. O único que vendia comida no mundo. Aí você pega assim, o que tem entre eles em comum, e com todos os homens e mulheres que enriqueceram na Bíblia? Ponto número 1, todos eles queriam isso. Não tem nenhum que falou assim, caramba, do nada... Isso é um ponto muito importante que ele toca, que é a questão do querer. Muitas pessoas, inclusive um tempo atrás eu vi uma história, um meme, né, na internet, onde tinha ali o padeiro
4 e pouco da manhã acordando, fazendo pão, o açougueiro também indo cedo para o mercado. E aí a pergunta não, um questionamento que dizia, se a questão fosse só esforço, o açougueiro e o padeiro seriam milionários. Só que aqui, o Brunet, ele entra num tópico muito importante, que é o esforço, ele não é tudo. O esforço, ele é apenas uma parte. Esforço sem direcionamento não leva ninguém a lugar nenhum. Portanto, você precisa sim iniciar no querer. Você precisa querer algo para aí, depois que você querer, você transformar esse querer em um propósito. E aí, através desse propósito, você visualizar um caminho para chegar até esse propósito. E aí, você sim usar o esforço, mas usar o esforço direcionado para seguir este caminho e chegar onde você realmente quer. Continuamos. Deus me mandou um dinheiro aqui. Todos eles perseguiram, essa é a palavra, a riqueza. Perseguiram. Eles eram obstinados. Jacó, vamos falar um pouco de Jacó. Ele era obstinado no nível, para quem não conhece a história, eu vou te contar de uma forma rápida e simples. Ele era gêmeo com um irmão chamado Esaú. Quando eles saem da barriga, a história conta que Jacó segura no calcanhar de Esaú para tentar sair primeiro. Por quê? Porque desde aquela época até hoje, entre os judeus, o primogênito teria uma bênção divina de prosperidade. Então, já no nascimento, Jacó mostra o seguinte, você não está entendendo, irmão, eu vim para prosperar. Só que Esaú sai primeiro, ainda assim. Então, eles vão crescendo e Esaú se torna um homem de caça e Jacó fica nas tendas. Fica parado em casa, geralmente cozinhando. E aqui tem um ensinamento muito importante, porque Esaú ia para o trabalho braçal e Jacó ficava no trabalho mental e a mente sempre vai ganhar mais dinheiro que o braço. Sim. Quando Esaú, que tinha a bênção da primogenitura, em uma das suas caças volta muito cansado para casa, Jacó fala o seguinte, você está cansado? Ele falou, tô. Tá morrendo de fome? Tô. Ele falou, então, eu tenho um prato de lentilhas aqui que você adora. A Esaú me dá. Ele falou, não posso, eu só posso te vender. Então aqui começa a primeira proposta de negócio de Jacó, que foi um dos grandes negociadores da história bíblica. E Esaú falou assim, ué, o que você quer por essa comida? Ele falou assim, eu quero a tua primogenitura. Ou seja, ele não pediu dinheiro, ele não pediu uma moeda que qualquer um pediria, ele pediu uma moeda que não estava em jogo na época. E ele falou assim, Esaú responde, de que me serve isso? De que me serve ter essa bênção primogenitura se eu estou morrendo de fome, estou cansado? E ali então, em uma estratégia de negócio, hoje no mundo do business a gente chama de ócio criativo. Você tira um tempo para fazer nada para ficar mais criativo, a mente mais criativa. Jacó estava muito tempo nas tendas parado, enquanto ele estava cansado trabalhando no braço. Então ele pega ele cansado e com fome. E cansado e com fome você fecha qualquer negócio, irmão. Agora, o cara que está descansado e na estratégia vai vencer a negociação. Então Esaú vende a primogenitura por uma bagatela, um prato de lentilhas. Mas não para ali a obsessão de Jacó. Ele falou, beleza, agora eu tenho um passo, mas não mudou nada na minha vida, eu continuo sem dinheiro. Lembrando que na Bíblia dinheiro nunca foi de um dia para o outro, isso aqui é importante, tá? Desse processo aqui, ó, dessa primeira negociação até ele botar a mão no primeiro dinheiro de verdade foram 20 anos. 20 anos de processos difíceis. Aí o irmão começa a ficar com muita inveja e ciúme do que estava acontecendo com Jacó e Esaú começa a perseguir. Então Jacó tem que fugir. Então ele abre mão, olha que interessante, ele abre mão da herança, porque Isaac, seu pai, era riquíssimo, e foge, somente com um cajado na mão, diz a Bíblia. Ele atravessa o Rio Jordão e foge. Nisso que ele está fugindo, ele para dormir num lugar e um anjo aparece para ele. Então aqui é uma questão de fé, né? Porque nem todo mundo consegue ver anjo, mas na Bíblia registra que um anjo aparece para ele. Sabe o que ele faz? Por exemplo, se eu visse um anjo, nunca vi na vida, mas se eu visse, provavelmente eu ia cair atemorizado no chão, sair correndo de medo, ou no mínimo, sei lá, o que ia fazer, me prostrar, não sei. Ele agarrou o anjo e começou a lutar com o anjo. E o anjo falou assim, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu quero que você me abençoe. Ou seja, o cara era obstinado, ele era obcecado com esse negócio de ser abençoado. Aí o anjo falou assim, mas não tem nada a ver comigo, inclusive já está amanhecendo, eu preciso ir embora, só vim te dar um recado. Ele falou, eu não vou te largar se você não me abençoar. Então o anjo fala para ele assim, tá bom, a partir de hoje você não se chama mais Jacó, mas se chama Israel, e daqui vai nascer a nação de Israel que está de pé até hoje. Então a bênção que ele libera também não é na moeda financeira, é na troca de nome. Então a obstinação dele começou a montar um nome, começou a montar um branding para ele. O cara que era Jacó, que era conhecido como enganador na época, agora virou príncipe de Deus, que é o que significa Israel.
E aí ele começa a trilhar seu caminho, cai numa terra onde ele conhece uma mulher, que na verdade era sua própria prima, Raquel, e ele começa a trabalhar 7 anos de graça para Labão, seu sogro, por amor a Raquel. Você conhece essa história, não? E aí... Eu ali. Escuta essa. O cara trabalha 7 anos de graça, 7 anos, para casar com a mulher, porque ele não tinha dinheiro para dar o dote. No dia da lua de mel, ele entrega a outra irmã, que era a mais feia e mais velha. E aí Jacó fala, pô, o que você fez comigo? E aí ele fala assim, ó, aqui nessa terra é assim, primeiro se casa com a mais velha. Mas se você quiser, trabalha mais 7 anos e eu te dou Raquel. Ele trabalhou 14 anos de graça. Então vamos lá, cara. O cara já tinha lutado com o anjo, já tinha negociado a primogenitura e até nada de dinheiro no bolso. Passam-se esses anos. Nossa. Labão começa a ganhar muito dinheiro. E aí Jacó fala assim, cara, que dia que eu vou ganhar dinheiro? Trabalhando para esse cara eu nunca vou ganhar dinheiro. Isso aqui foi uma revolta que me deu aos 19 anos de idade. Eu percebi que trabalhando para os outros eu nunca ia ganhar dinheiro de verdade. Eu falei assim, cara, por mais que o cara dobre o meu salário, eu ganhava 1.500, eu vou ganhar 3.000. Ainda assim não vou pagar tudo que eu preciso. Então mesmo que eu seja muito bom, o cara dobre meu salário, porque não existe dobrar salário no mercado de trabalho. Falei antes. Mas vamos supor que o cara seja bonzinho e dobre meu salário, ainda assim eu não vou ter o que eu quero. Eu vou parar de trabalhar para os outros. Eu tomei uma decisão e foi o que mudou minha vida. E Jacó fez isso também. Chegou para Labão e falou assim, irmão, me libera, porque eu já estou trabalhando para você há muitos anos. E chegou a hora de eu conquistar minhas coisas. Labão falou assim, você não pode ir embora. Por que não? Porque eu reconheço que eu só estou prosperando por causa do teu trabalho. Ou seja, porque a bênção divina está em você, eu consigo prosperar. Então, Jacó aqui vai botar as cartas na mesa. Chega uma hora que a gente tem que colocar a carta na mesa. Ah, então quer dizer que é por causa de mim que você prospera? Então vamos fazer um negócio. A partir de hoje, todas as vacas, ovelhas, todo gado que nascer malhado, ou seja, se não nascer nem preto nem branco, se nascer misturado, malhado, vão ser minhas. E aí, Labão no desespero, de novo aqui a estratégia vai vencer e a proposta de negócio. Apertou a mão, fechou o negócio. O que aconteceu? Como Labão ficava na casa e Jacó ia para o campo, Jacó ficava observando quem eram as vacas mais fortes, quem eram as ovelhas mais fortes, e botava para cruzar perto de umas árvores que manchavam não é pele que se fala, né? A lã da ovelha, o pelo da vaca e do boi, e quase todos fortes começavam a nascer malhados e os fracos ele nem mexia. Então a Bíblia diz que em pouco tempo Jacó se tornou muito mais poderoso que Labão, porque o seu gado aumentou, seus servos aumentaram e ele conseguiu sua independência financeira e foi embora. E daí nasce a nação de Israel. O que eu quero ensinar com isso? Sem obstinação, eu tenho certeza que eu quero isso. Como eu vim da pobreza, eu nunca tive dúvida nenhuma que ser pobre é uma coisa mais difícil do que ter dinheiro. Não quer dizer que ter dinheiro vai ter felicidade, não tem nada a ver. Não quer que ter dinheiro vai salvar meu casamento, não tem nada a ver. Não quer que ter dinheiro eu vou educar melhor meus filhos, também não tem nada a ver. Só que a vida é um pouco mais leve. Porque eu não me preocupo com algumas coisas, como boleto, hospital, porque eu posso pagar coisas que tornariam minha vida mais pesada. Jacó tinha essa determinação, eu tinha essa determinação. Então, a pessoa que tem muita dúvida, muita crise mental, ganha dinheiro ou não ganha? É certo ou não é? Pecado, ou Deus quer, Deus não quer? O governo vai me ajudar ou não vai? Pessoas que não são obstinadas, obcecadas, elas não vão ganhar dinheiro. Segunda coisa é a mentalidade. A mentalidade, Jacó sempre teve. Eu vou ganhar, só que eu não sei como. Onde ele aprendeu a ganhar? Com um cara... Só para nós terminar aqui, pessoal, tá? A parte 2 a gente vai até aqui. A gente parou no minuto 35 do vídeo. O vídeo tem 1h20. Então, possivelmente na quarta-feira que vem, a gente vai ter uma terceira parte, tá? Para nós terminar essa análise aqui, como ele disse ali, tem muita gente que, por conta da religião, acha que o dinheiro é maldito, que Deus não quer. Tem muita gente que cita de que na Bíblia diz que os ricos não herdarão o reino de Deus. Porém, Deus deixa um ensinamento muito importante na Bíblia, onde ele fala: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E a vida em abundância é você, de certa forma, abundar tanto em felicidade, tanto em sabedoria, quanto em riqueza. E a riqueza, ela não é um mal. Como diz ali, a riqueza, ela te permite ter liberdade para fazer escolhas que talvez você não teria se você não tivesse o dinheiro, tá? Então, ficamos por aqui. Deixe seu like no vídeo, curta, comente, compartilha, coloca o que você achou do vídeo, o que você achou da análise também. Compartilha com seus amigos, com seus parentes e se inscreva no canal para não perder a parte 3. Até a próxima!